com Evangelista Araújo. Evangelista Araújo, foram 12 horas intensas de adoração e clamor a Deus. Queira nos resumir como foi essa experiência? Uau, eu não tive nas primeiras horas, mas inicialmente cheguei aqui, penso, entre as 20h50 e 21 horas. Para mim foram 9 horas, posso falar um pouco das 9 que vivenciei. De fato foi uma experiência única, foi um momento muito ímpar, ver jovens com muita sede de ouvir Deus, por acaso tem até adolescentes, então foi algo inédito, não é? Foi algo inédito. Tive a sorte de ver os 3 pregadores, não é? E
ver Deus a falar de forma diferente para cada faixa etária diferente. Lógico, como disse o Nando, eu já abordei uma coisa de manhã com ele e ao vir para aqui só conseguimos encaixar uma outra coisa. Então, foi algo inédito. Espero que a Juventude da Belém realize mais vezes e que Deus continue a prosperar. Amém? Muito obrigado. Amém mesmo. Evangelista Nando, Pai Senhor, evangelista. Pai Senhor amado, Pai Senhor. Foram 12 horas intensas de adoração e clamor a Deus. Queira nos contar como foi essa experiência? Contar é quase impossível. Viver é melhor. Mas, para resumir, é uma intensidade da presença de Deus diferente dos outros dias. É vez perceber que Deus está conosco, está agindo no nosso meio. Excepcional, excepcional. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus continue. O nosso líder Madureira Correia, aquele que é o visionário da atividade, 12 horas de clamor e adoração a Deus. Queira nos contar como é que foi essa experiência, 12 horas intensas de adoração, algo já mais visto. Quer resumir essa experiência? Bom, é uma experiência única e muito particular. É na verdade um desejo que partiu do coração de Deus. Enquanto nós orávamos, o Senhor falou conosco para aproveitarmos esse período de interregno nas cidades laborais para reunir a juventude e clamarem a Ele durante um período de 12 horas de forma ininterrupta. E sentimento de tanta alegria, porque o Senhor fez cumprir aquilo que Ele prometeu. A segunda edição já está agendada? Não, porque essa primeira edição surgiu assim. Obviamente, e após essa realização, estaremos pensando nas próximas edições. Agradecemos a Deus pela visão e que Deus continue a abençoar a liderança. Amém. Agradecemos a todos, ao apoio que vocês têm dado, ao protocolo, à intercessão, a todos quantos fizeram com que essa atividade fosse uma realidade. Muito obrigado. O líder Funda Paca, foram 12 horas intensas de adoração e clamor a Deus. Queira nos contar um pouco como foi pessoalmente viver essa experiência com Deus? Graças a Deus, na verdade foi mesmo intenso, porque apesar de chegarmos, né, ligeiramente tarde, quando eram por volta das 19 e tal, mas conseguimos sentir logo na entrada, né, a intensidade do poder de Deus, não é? E logo que entramos, aquilo foi fogo, foi força, porque a Bíblia fala que a nossa força vem de Deus, então não tinha como a presença dele não baixar. Então os anjos do Senhor estiveram aqui conosco e graças a Deus conseguimos, estamos aqui, somos vencedores com Cristo Jesus. Glórias a Deus, Deus abençoe. Amém, amém. O líder José Serrote, líder Pai Senhor. Pai Senhor, Pai Senhor. Foram 12 horas intensas de adoração e clamor a Deus. Queira nos contar para ti pessoalmente como foi viver essa experiência? 12 horas de grande atmosfera, são 12 horas de intimidade com Deus. Isso nos leva a uma outra esfera espiritual, numa outra dimensão já muito mais vivida entre nós aqui. Só que muitos vivemos no individualismo, só que hoje foi no coletivo que houve uma banda e houve uma atmosfera que nos elevamos muito mais além das nossas forças. Nós nos limitamos nas nossas próprias forças físicas, porque permitimos ao Espírito Santo habitar em nós e nos levar numa outra dimensão. Por isso é que começamos às 18 horas e só terminamos agora. Isso não é porque nós somos os melhores. Aquele que é melhor dos melhores nos deu tanta força e nos catapultou, chegou até a essas horas. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus continue abençoando. Que essa atmosfera continue até em casa. Amém. Vamos navegando no Espírito e não vamos deixar. Saímos da igreja, mas sempre ligado no Espírito, conectado na unção divina. Estamos aqui com o líder Vanderson, aquele que foi um dos pregadores da nossa atividade. Foram 12 horas intensas de adoração e clamor a Deus. Queira nos contar como foi viver essa experiência, algo jamais visto? Graças e paz a todos. Foi algo inédito. Algo que estou a viver pela primeira vez, esse todo o tempo na presença do Senhor, foi algo satisfatório. A minha pergunta em questão é para a direção: de onde veio essa ideia?
Que Deus seja louvado por esse projeto, que abençoa os mentores desse projeto e solicito que venha já a segunda edição. Vamos fazer chegar essa mensagem e que Deus continue abençoando. Amém. Estamos aqui com Elísio, aquilo que é um dos pregadores da primeira edição das 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Foram 12 horas intensas de adoração e clamor ao Senhor. Para ti, pessoalmente, como foi viver essa experiência? Foi uma experiência sobrenatural, uma experiência completamente diferente. Nunca tive uma experiência dessa e contemplando isso, só pude ver que tinha que estender mais aquilo que é o meu lado espiritual e louvo muito a Deus mesmo, porque essa atividade foi uma atividade com muito Deus. Yeah. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus continue lhe usando conforme usou hoje. Amém, amém. Muito obrigado também por vocês, pelo vosso convite e louvo muito a Deus por vocês. Muito obrigado. Aqui com o nosso líder José Ricardo. Líder José Ricardo, foram 12 horas intensas de adoração e clamor ao Senhor. Para ti, como foi viver essa experiência? Primeiro, foi uma experiência que nós não contávamos nisso. Nós fizemos isso e colocamos na dependência de Deus. Porque nós estávamos a supor que na nossa força humana nós não poderíamos conseguir. Estávamos a supor que a igreja poderia dormir, poderia se dispersar, mas pela graça de Deus, Deus deu a autoridade, com a sua presença nós conseguimos vencer esse momento de clamor, de 12 horas de clamor. É uma grande experiência e nós acreditamos que nessa atividade de clamor, Deus libertou a vida de muita gente saiu daqui transformada. Temos certeza que as pessoas que saíram daqui não serão as mesmas pessoas, porque Deus fez muita coisa nas nossas vidas. Pessoalmente, Deus falou muito comigo, me mostrou novas estratégias, novas dinâmicas de prosseguir o caminho dele. Portanto, nessa altura, nós vamos pegar essas palavras, vamos conservar essas palavras e vamos andar no caminho de Deus. Tomara que todos que estiveram presentes nessa atividade tenham esse sentimento que eu tenho, né, de mudança de vida. Porque Deus fez muitas coisas grandes nesse lugar. Amém. Que Deus continue abençoando a liderança de Belém. Amém, graças a Deus. E nós também contamos com todos os jovens, não só do Centro da Belém, do Ministério Kazenga e outros ministérios, que nos ajudem a orar, portanto, e despertar essa intenção dos jovens, se concentrarem com Deus. Porque essa experiência de 12 horas de clamor com Deus mudou muito nossa vida. E eu tenho certeza, se outras igrejas, outros ministérios colocarem atividade do gênero, nós teremos jovens se ocuparem no caminho de Deus e temos certeza que isso muda a vida de muita gente. Hoje, jovens estão indo em raves, estão indo nas festas, nas praias, estão se ocupar o tempo nessas atividades que fazem bem no lado material, mas não fazem bem no lado espiritual. Portanto, nós precisamos cultivar o material, mas também precisamos cultivar o espiritual. Nós vemos aqui pessoas que não são aquelas pessoas que são espiritual. Nós também vemos aqui acadêmicos, muitos acadêmicos espirituais, e que alguns que se escondiam com certificados ou diplomas, pensávamos que não podiam cair com a presença de Deus, mas se rebolaram aqui. Portanto, quer dizer que nós vimos aqui que o diploma não está acima da presença de Deus. Muita gente choraram, gritaram aqui, excluíram seus diplomas, meteram sua vida financeira de lado, porque nós tivemos aqui pessoas que ganham mais de 1 milhão de kwanza, mas mesmo assim ainda rebolaram aqui na presença de Deus, para mostrar que Deus é o mais importante. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui com o nosso líder Lobato, aquele que também foi um dos pregadores da primeira edição das 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Líder Lobato, queira nos contar como foi viver essa experiência, 12 horas intensas
ininterruptas de adoração e clamor ao Senhor. Como foi viver essa experiência? Para mim é a primeira vez e digo-vos que foi algo extraordinário. Quando a Bíblia fala que Deus tem preparado aquilo que não pensamos, não vimos, não chegou aos nossos ouvidos, é isso que nós vivemos aqui. Nós, quando projetamos essa atividade, não pensamos que alcançaríamos tanta gente assim e não sabíamos que teríamos 12 horas assim ininterruptas. Nós fizemos um programa, se vocês terem ideia, um programa em que era dividido por sessões. Paramos um período, paramos outro período, paramos. Mas o Espírito de Deus conduziu-nos e conduziu essa atividade do princípio ao fim e aconteceu aquilo que está nos registros, né? É algo impensável. Eu digo que essa atividade é inédita, mas quando eu falo assim, não falo tipo para soar em forma de exaltação. Não, eu falo inédita porque foi um dos trechos da pregação que eu fiz. Deus nos pede para nós clamar, para Ele nos anunciar o futuro, aquilo que já está feito à frente. E Ele fala, vamos fazer conhecer essas coisas. Essa atividade foi assim, nós arquitetamos e alguém sonhou com essa atividade. Falou, eu sonhei que nós realizamos uma atividade. Em outras palavras, em sonho nos mostraram a realidade que já existia, que nós só precisávamos tomar posse, executar aquilo que já era o projeto de Deus. E foi isso. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus continue abençoando. Benção, benção. Deus abençoe vocês. Desce aí da nossa Belém, Catedral Belém. Deus abençoe. Obrigado. Nosso líder, Martins Matias, foram 12 horas intensas de adoração e clamor a Deus. Para ti, como é que foi viver essa experiência? 12 horas ininterruptas de adoração e clamor a Deus. De facto foram 12 horas abençoadas. Deixa-vos dizer que nunca aconteceu comigo, nunca tivemos uma atividade do gênero, é inédito, é sui generis e nós estamos completamente felizes. Mais do que isso, nós nos sentimos abençoados porque neste encontro deu para ver o derramamento das nossas vidas na presença de Deus, pedindo perdão de nossos pecados, pedindo bênçãos, orando para nossas famílias, que são os nossos pilares. E, de forma resumida, nós nos sentimos completamente abençoados. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus continue abençoando. Obrigado. Que venham mais atividades do gênero, que tenha a primeira, a segunda, a terceira e outras edições, porque tudo isso é uma bênção. Muito obrigado. Agora vamos ter a experiência das meninas. Como sabemos, foram 12 horas de adoração e clamor a Deus. Vamos então buscar também a opinião feminina. Estamos aqui com a nossa líder Mila, aquela que vai nos contar como é que foi viver 12 horas de adoração e clamor a Deus. Para ti, como foi viver essa experiência? Foi uma experiência boa, um momento agradável, que está na presença do Senhor. É um momento único, porque nada melhor do que estar na presença do Senhor. Foi muito, muito bom e aproveitoso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Vamos também falar aqui com a nossa líder como foi viver 12 horas intensas de adoração e clamor a Deus. Graças a Deus é mesmo muita intensidade, mas queremos que a coordenação volte em breve a reprogramar essa atividade. E acredito que aquelas pessoas que não vieram nessa atividade virão, porque o impacto é muito grande. E já começamos a prever que lá em cima vai ficar lotado na próxima programação. Foram 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Como foi viver essa experiência? Tremendo. Foi sobrenatural. Minha primeira experiência e foi maravilhoso. Estou já pronta para viver de novo as 12 horas. Amei, amei mesmo. Foram 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Nossa líder Maura, como foi viver essa experiência? 12 horas ininterruptas de adoração e clamor ao Senhor. Eu só sei que desde que eu me conheço como cristão, nunca experimentei tanta graça, tanto favor de Deus, tantos momentos agradáveis na presença do Senhor. Foi maravilhoso, foi muito, 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 muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Deus abençoe toda a liderança, Deus abençoe muito, 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 muito. Todos os irmãos estiveram empenhados.
e foi maravilhoso. Deus abençoe a todos. Foram 12 horas de adoração e clamor a Deus. Como foi viver essa experiência? Foi boa, muito boa, boa mesmo. E tenho a certeza que essa hora Deus já está fazendo milagre acontecer. Os anjos tremeceram esse bairro da BCA. O recado que eu deixo para os vizinhos que reclamaram pelo som é porque vocês não estavam aqui dentro. Se vocês estivessem aqui dentro, não iriam dizer nada, só iriam de agradecer. Aleluia, 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 aleluia. E Deus vive. Vamos acompanhar a banda que esteve conosco durante as 12 horas de adoração e clamor a Deus. Aquele que é a banda Exército de Telhado. Estiveram conosco, adoraram conosco, clamaram conosco. Então vamos saber qual é a opinião da banda Exército de Telhado. Nossa irmã, foram 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Como foi viver essa experiência, minha irmã? É inexplicável. É inexplicável. Não consigo explicar o que eu senti, o que eu vivi. É inexplicável. Muito obrigado. Nossa irmã, como foi viver essa experiência? 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Já foi muito bom. Foi muito bom. Até porque tudo que aconteceu aqui foi inexplicável, conforme a irmã falou. Então é algo uau. Muito obrigado. Vamos escolher mais opiniões a respeito da experiência que os irmãos viveram. Nosso baterista, foram 12 horas de adoração e clamor a Deus. Para ti, como é que foi viver essa experiência? Graças a Deus, foi uma experiência muito boa. É a primeira vez, mas graças a Deus, gostei muito. E espero que tenha mais vezes, ou seja, repita-se mais vezes. Muito obrigado pela atenção. Nossa irmã, como foi viver 12 horas ininterrupta, algo jamais visto? Como foi viver essa experiência? 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Como foi? Foi uma experiência boa. A princípio pensei que não ia conseguir, mas graças a Deus consegui. Vamos escolher mais opiniões. Na verdade foram 12 horas de adoração e clamor ao Senhor. Então os irmãos têm alguma coisa a dizer. Vamos escolher a opinião do nosso irmão Orlando Reis. Como foi viver 12 horas de adoração e clamor? Que detalhes pode nos contar a respeito dessa experiência? Não, foi uma atividade muito abençoada. E nós temos crido que vidas foram tocadas e acreditamos piamente que depois dessas 12 horas de oração, vidas não serão a mesma. Acreditamos nisso, porque o poder de Deus foi notório neste lugar. Nosso irmão Narciso Bumba, como foi viver 12 horas ininterruptas de adoração e clamor a Deus? Quer nos contar como foi essa experiência? Meu irmão, isso é inédito. Na história do município ou Ministério Gênesis, nunca se viu e nunca aconteceu isso. A princípio nós tivemos aquele medo, como vamos fazer isso? Mas enquanto as horas foram passando, nós começamos a perceber que é possível. Nós estamos aqui cansados no corpo, mas o espírito repleto. E nós já estamos querendo a segunda edição. Já perguntamos no líder quando será a segunda edição. Vamos fazer chegar essa mensagem. Ok. Graça e paz a todos que tiveram aqui. E aqueles que não tiveram vão ter um bocadinho de cada nas redes sociais. Deus abençoa a organização da Catedral Belém. Nosso levita, Sardinha Matias, conta-nos como foi viver 12 horas de adoração intensa ao Senhor. Experiência extraordinária, única e muito abençoadora. Creio fielmente na certeza de que Deus se moveu em nosso favor e em favor daqueles pelo qual nós oramos também. Muito obrigado e que Deus continue abençoando. Obrigado. Vamos escolher mais opiniões. Nosso irmão, como foi? Para ti, como é que foi viver 12 horas intensas de adoração e clamor ao Senhor? Algo jamais visto. Foi uma experiência incrível. Gostei da atividade.
com essa atividade aprendi muito, tive uma experiência profunda com Deus e foi uma bênção. Muito obrigado pela intenção. Nosso irmão André, vimos o irmão e queira por favor nos contar como foi viver 12 horas, mas 12 horas ininterruptas de adoração e clamor ao Senhor. Para ti, como é que foi essa experiência? Dizer que foi incrível, porque foram mesmo 12 horas literalmente, sem interrupção de nenhuma, e foi viver um mover de Deus totalmente diferente. É receber de Deus e falar para Deus de uma forma direita, sem interrupção, e foi Deus derramando a sua graça como nunca. Não é que se calhar ele nunca tivera derramado, mas dessa vez derramou como nunca. Então foi algo estrondoso, extraordinário, e esperamos viver na próxima oportunidade mais vezes, como já ansiamos pela segunda edição, né? Vamos fazer chegar essa mensagem. Nosso irmão, para ti, como foi viver 12 horas de adoração e clamor ao Senhor? Quero já dizer também, primeiramente, foi algo novo. Novo mesmo, porque nós tivemos apenas certeza que Deus ouviu todas as orações e não só ouviu, também atendeu. Aí na expectativa a gente espera mais que a próxima edição venha e não demore muito, porque nós queremos que o avivamento também chegou na Belém e vai se alastrar até toda Angola. Muito obrigado pela atenção dispensada.